Bom, depois das dúvidas sobre o que comprar na lista de material, agora quem responde as dúvidas sobre a língua portuguesa para a gente é o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos, da PUC São Paulo. Tudo bem, professor? Bom dia, Lidiane, bom dia, Marcela. Bom dia aos telespectadores. Desculpa, mas eu tenho que falar, lista de material escolar, eu tenho 2 filhos em casa. Ai, meu Deus, né? Só respira fundo para responder, né? Junta livro, junta material. Aliás, antes, quando você falou assim, eu preciso falar... Ai, meu Deus, vem o quê? 2 pontos? Preciso falar... Ai, meu Deus, será que essa respirada... Isso é legal, uma das primeiras vezes que eu vim aqui, né, foi perguntado sobre vírgula, né, e eu sempre costumo dizer, imagina se vírgula, igual alguns professores, confundindo às vezes um conceito ou outro, é normal, a gente dialoga para chegar num lugar bacana, mas assim, às vezes confunde o que a gente chama de pausa com respiração. Então as pessoas acham que respirou, coloca vírgula. Eu fico brincando, claro, uma brincadeira, quem tem bronquite, quem tem asma faz o quê na hora de coloca um monte de vírgula porque sai respirando? Não é bem assim, né? Ou mesmo que você não tenha, claro, como eu disse, foi uma brincadeira, de repente você faz uma pausa porque você está pensando. Então você fala, por exemplo, o governo federal, aí você pensou, vírgula, né? Vai tomar uma medida... Mas é que você pensou errado, né? Então, aí você vai confundindo as coisas. Então a gente tem que ajustar. Esse papo de hoje, com certeza, de ponto, vírgula, 2 pontos, reticências, é um papo que não vai terminar na dica de hoje, com certeza. São muitas as dúvidas, são muitas as peculiaridades, as características. A gente vai iniciar o diálogo sobre isso. Quero deixar claro aos telespectadores, a vocês, vamos iniciar o diálogo sobre isso. Pode ser? Lógico. Eu pedi para a gente fazer com o Word mesmo, avisei a Aline, para a gente ficar desse jeito mesmo. Se puder colocar aqui, Aline, não sei se já tem como colocar aqui no telão para a gente. Olha só. Por exemplo, você coloca assim, minha mãe vai ao mercado, ponto. Aí tem gente que já começa perguntando assim para mim, é ponto final esse ponto? E vocês, por exemplo, para a gente interagir, vocês me dizem o quê? Esse ponto aqui já é ponto final? Pode ser. Tem uma confusão que as pessoas fazem. Por exemplo, ponto final, algumas gramáticas colocam, é o ponto quando acaba o texto. E a gente chama esse ponto de ponto simples. Óbvio que o ponto simples e o ponto final têm a mesma função, ou seja, encerrar um período. Só que, para não causar nenhuma dúvida, se tiver no meio do texto, algumas gramáticas, Evanildo Bechara, Celso Cunha, alguns chamam esse de ponto simples, e lá quando termina todo o texto que ele fala o ponto final. Se você disser que isso aqui chama ponto final no sentido de que acabou o período, não está errado. Eu só estou colocando essa questão porque, de repente, algum telespectador em casa busca uma gramática, vai encontrar e fala, caramba, professor, e agora, qual a diferença? Então, por isso estou dizendo, ponto simples, tem um gramático que coloca até ponto parágrafo, que é quando você termina o parágrafo, e o ponto final, quando você termina o texto. No entanto, só para esclarecer, esses 3, o ponto simples, ponto parágrafo ou ponto final, eles têm a mesma função, encerrar um período. Tranquilo até aqui? Legal. Aí vem, ela vai comprar, olha que legal, 2 pontos. Então vamos falar dos 2 pontos. Qual a função dos 2 pontos? Por exemplo, se a gente tiver por exemplo, numa redação que vai fazer uma narração, vai contar uma história, e você vai iniciar a fala de alguém, um diálogo. Então você coloca, minha mãe disse, 2 pontos. Aí, parágrafo, travessão. Parágrafo, travessão. Na minha época, não sei como está agora, não sei também, a gente falava de 2 dedos, né? Do travessão, agora a gente tem aí muito menos do que isso, mas o ponto é, você inicia 2 pontos, porque você coloca 2 pontos, porque vai iniciar a fala de alguém. Mesmo nós, no jornalismo impresso, por exemplo, quando a gente vai escrever, então assim, de acordo com o especialista João Amaral, né, ou senão assim, o especialista João Amaral afirma 2 pontos, aí você vai colocar a citação dele, que é a mesma coisa da narração, no sentido que você vai colocar a fala dele. Então essa é a primeira função dos 2 pontos, você coloca para iniciar a fala ou a citação de alguém. Tudo bem? Tranquilo todo mundo? Legal? Mas o que acontece é que em muitos textos de jornais, né, eles não usam mais os 2 pontos. Por exemplo, para citar a fala do secretário. Eles colocam entre aspas a fala do secretário, aí vírgula, disse o secretário de Segurança Pública. Então, mas a vírgula não é no final? Uma pergunta para você. No final, tudo bem, mas no início, por exemplo, se você coloca a citação mesmo, conforme ele disse, a não ser que você coloque assim, o secretário de Educação disse que vai fazer uma reforma no ensino, porque assim, aí você faz uma paráfrase, ou seja, com as suas palavras, você reformula o que ele disse. Ok. Agora, se você for colocar a citação, como a gente chama, ipsis literis, exata do que ele falou, você coloca, o secretário afirmou, 2 pontos, abre aspas, aí vem, a educação brasileira passa por um período, blá, blá. Aí você pode colocar no final, vírgula, afirmou o secretário.
Depende de como você usou no começo. Você tem a oportunidade de colocar no final, se você quiser. E aí é quando você vai usar a fala exata da pessoa. 2 pontos. É com letra maiúscula que você começa a frase? Com letra maiúscula, você não necessariamente. Não necessariamente. Se for no início de um texto, sim. Se for no meio, depende de como você for usar. Por exemplo, se você for usar metade de uma para frente, o que a gente costuma usar, adivinha? Reticências. Vocês já devem ter visto em jornal, vocês podem pegar em casa algum jornal, inclusive mandar o print para a gente analisa junto, como eu falei. Com certeza hoje a gente não encerra esse assunto, né? Então, por exemplo, você vai colocar, Marcela, no meio. Por exemplo, o secretário disse assim, a educação brasileira passa por um momento difícil e a Secretaria da Educação vai fazer... Aí você quer começar a citação, você como jornalista, pela Secretaria da Educação. Você está omitindo essa primeira fala dele, não está? Aí você começa com aquela reticências entre parênteses. Para dizer assim, olha, ele falou alguma coisa antes, mas eu estou começando daqui para frente. E aí vai com letra maiúscula. Mas aí coloca aspas, parênteses, né? Reticências, fecha parênteses e aí você coloca... Com letra maiúscula. Aí você pode colocar com letra minúscula, porque é a continuação do que ele disse. Tá bom? Ficou claro? Respondi? Legal? Tem muita dúvida, com certeza. Mas, ó, voltando para aqui, para cá, ela vai comprar 2 pontos. Aí eu pedi para a Aline lá em cima deixar propositadamente, ó, colocamos tomate e batata. Aí vem a pergunta, né? O pessoal de casa agora vem uma pergunta que vamos ver se a Lidiane está tão afiada. Você lembra, né, Marcela? Na quinta-feira ela estava super afiada. Quinta-feira ela estava afiada, claro, é uma brincadeira. Lidiane, aqui, por exemplo, se você colocar tomate e batata, e vamos colocar daqui a pouco um outro item, que daqui a pouco a gente vê qual. Mas não é final, tomate e batata. Vai ter mais coisas. Você separa com vírgula ou com ponto e vírgula? Vírgula. Então você coloca, ela vai comprar 2 pontos, tomate, vírgula, batata. Vamos colocar assim, e cenoura, por exemplo. Né? Só que antes de escrever o e cenoura, eu quero pedir uma gentileza. Mas vamos supor que você fala assim, ó. Eu vou comprar tomate, batata, essa vírgula por enquanto está correta que você colocou. Mas você vai falar assim, ó. Eu vou comprar tomate, que é um alimento essencial para a nossa saúde. Aí você vai colocar tomate, vírgula. Se puder escrever, ó, que é um alimento importante, né? Importante, legal, importante. Fazer ao vivo assim é muito bacana, eu tô adorando fazer isso. Importante, né? Legal, volta lá, importante para a saúde. Para a saúde. Aí coloca nada depois, para a saúde. Agora, tem legal, um tem o da acento tela. em saúde, não esquece. Isso, que maravilha. Saúde. Adorei. Aí vem, por favor, se puder parar, eu agradeço. Olha só, Lidiane, aí você vai, tomate, você já colocou uma vírgula, que é um alimento importante para a saúde, e agora você vai colocar batata. Você coloca vírgula ou ponto e vírgula? Caramba! Porque agora você vai iniciar que ela vai comprar batata. Então seria ponto e vírgula? Agora, por favor, ali em cima, se puder, coloca ponto e vírgula, por gentileza, só para eu explicar. Ponto e vírgula por quê? Olha só que interessante. Você enunciou o que vai começar. Ela vai comprar 2 pontos, você vai enumerar, é como a gente chama. Você vai enumerar o que vai comprar. Tomate. Se você colocasse direto para a batata, ou seja, sem uma informação a mais sobre o tomate, você pode colocar vírgula. Mas o que acontece? Se você colocar vírgula aqui, depois de já ter colocado mais uma informação, pode confundir o leitor. A gente colocou tomate com letra maiúscula e batata com letra maiúscula aqui para todo mundo conseguir visualizar bem, tá? Mas aí todo mundo com letra minúscula na hora que escrever um texto. Importante aqui deixar com letra maiúscula para a gente explicar. Voltando. Então, você separa por ponto e vírgula por quê? Porque é um período extenso, que pode ter muitas vírgulas e acaba confundindo o leitor. Então, o que a gente diz do ponto e vírgula? Ele vai servir para separar a enumeração. E olha que bacana, você consegue usar o ponto e vírgula, fica organizado o seu texto, as pessoas sabem que essa vírgula é porque você vai explicar o tomate, e aí você sabe que depois do ponto e vírgula vem a próxima. Mas eu não poderia colocar, então, tomate, se não tivesse essa explicação, tomate, ponto, vírgula, batata? Pode, aí é facultativo. Quando não tem essa explicação depois, é facultativo. Você pode tanto colocar a vírgula, como ponto e vírgula, se você colocar um do lado do outro. Por exemplo, tomate, batata, cenoura, que mais? Maçã, pera e rabanete. Tudo separadinho por vírgula, sem problema nenhum. Ah, mas eu quero separar por ponto e vírgula. Pode separar. É pouco usado, Lidiane, é pouco usado, mas pode. Sabe quando que a gente usa o ponto e vírgula quando é 1 por 1? Quando a gente faz por enumeração em tópicos.
se você colocar 2 pontos e dividir por tópico, tomate, aí você faz um tópico batata, você faz um tópico cenoura, aí normalmente as pessoas separam por ponto e vírgula. Entende? Consegui deixar claro? Não é uma explicação fácil de dar assim na televisão, sem uma lousa, o professor escrevendo, né? Mas acho que ficou claro com esse exemplo. O que vocês acham? Não, super claro. É claro que vão surgir mais dúvidas, mas como você falou, a gente vai tirando essas dúvidas ao longo aqui da sua coluna, de toda terça e quinta, você vai vir tirar as mais dúvidas. A Lidiane tá com uma cara que vai fazer uma pergunta que ela quer me pegar. Vamos ver. Não, eu vou deixar como lição de casa. Tá bom. Para todo mundo. Já que a gente está falando tomate, batata, brócolis, porque eu ouço muita gente falar, ai, comi brócolis. E agora? Isso dá uma coçadinha no ouvido. Mas brócolis, ele usa sem o S no singular, você está querendo dizer? Sim. E agora? Será que você compra um só brócolis assim? Ou é a... Semana que vem não, desculpa, hoje é terça, né? Então na quinta-feira eu falo do brócolis. A gente pode até colocar aqui para continuar. A alface, ou alface, né? A gente falou. Aliás, a gente falou, né, na semana de Ano Novo. Falou na semana de Ano Novo que você estava em férias, você estava lá viajando. A gente falou, mas olha só que legal. Teve uma pessoa. Tem mais um segundinho só para eu falar uma explicação rápida? Uma pessoa, eu falei o pé de alface, teve uma pessoa na internet que mandou uma mensagem: professor, não existe pé de alface. Sim, existe, e é no masculino. O pé de alface. Você pode usar a muda de alface e aí você vai colocar a alface se você colocar sozinho. O pé de alface, a muda de alface, a alface. Aí na quinta-feira a gente termina essa enumeração, ainda faltou falar de reticências e alguns outros sinais, e a gente continua, mande sua dúvida para que a gente possa colocar aqui. Eu acho que como primeira explicação deu para contextualizar aí, vírgula, ponto e ponto e vírgula. Eu depois na quinta-feira eu volto com mais explicações. Tá ótimo, rumo à nossa salada de rumo à nossa salada, ainda ficamos fitness, né? Não Light, né? Olha os estrangeirismos, que bacana, né? Obrigado, bom dia para vocês, bom dia para os telespectadores. Até quinta-feira. Até quinta-feira, obrigado.